Graças e paz, amados irmãos, estamos de novo aqui para trazermos hoje o encerramento do que nós começamos, a introdução ao capítulo 6 de Hebreus, ok? E o estudo hoje que nós estamos trazendo, seguindo o organograma do Hernandes Dias Lopes, vai do capítulo 6, dos versículos 4 a 8, ok? É interessante fazermos a leitura e depois trazermos um breve comentário, para assim podermos dar prosseguimento ao que nos propomos fazer. E eu quero pedir desculpa, porque semana passada era para mim ter feito isso tudo aqui e não me foi possível. Aconteceram alguns imprevistos que todos nós humanos estamos fadados, né, passíveis a passarmos por imprevistos. Hoje, 31 de novembro, se encerra o mês e eu quero aqui então dar prosseguimento, a começar pela leitura. Hebreus 6, de 4 a 8. Os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e aprovados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomia. Porque a palavra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Até aqui. Ok? Nós falamos no nosso último encontro que fizemos aqui a explanação do livro, né, do comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é o livro de Hebreus. Ele comenta o livro de Hebreus, né? Ele vai falar sobre a superioridade de Cristo. Então tem toda uma organização, porque ele trata do capítulo, de todos os capítulos de Hebreus. Mas no nosso último encontro nós já começamos a falar sobre o perigo da apostasia. O que é a apostasia? É o abandono das verdades, é o retorno para aquilo que abandonou. É você apostatar, é colocar de lado, deixar, negar. Apostasia nada mais é do que isso, a pessoa negar as verdades que um dia conheceu, viveu, vivenciou, né? Teve a experiência, caminhou, e depois a pessoa dizer assim: não, eu não quero mais porque isso aqui não é verdade, não é o que eu pensava ser. É você apostatar, é você deixar para trás, é você deixar até mesmo de ter maturidade para encarar o que é como verdade e prosseguir na sua caminhada, né? Então, pessoa que apostata, ele abandona, ele deixa, ele passa a negar aquilo que um dia ele afirmava ser, ok? Então nós trouxemos aqui a parte de introdução, falando deste perigo, que é a introdução da perícope que nós lemos, né, do capítulo 6, de 4 a 8, onde o autor ele diz que um dia quem provou e abandonou é impossível voltar, porque se assim fizer,
é como se ele estivesse matando novamente o Filho de Deus, crucificando novamente, né? Então ele diz que é impossível. E nós comentamos aqui, trouxemos o comentário do Hernandes Dias Lopes, que ele fala que a questão é muito mais séria, né? É muito mais séria. Trouxe alguns comentários de alguns teólogos, Philip Hughes, né? Raymond Brown, né? Ele trouxe aqui o próprio comentário de Calvino que trata desse assunto, né? E ele comentou também sobre aqui o autor de Hebreus, nos versículos 4 e 5 trata. Ou seja, daqueles judeus, lógico que a carta foi escrita nesse período, né? Que a igreja estava já se estruturando ou estruturada, estava avançando, né? Cumprindo seu papel. Então ele comenta aqui que quando essa carta vai surgir, e ele já faz isso no capítulo 1 e no capítulo 2, ele já traz a essência da carta aos Hebreus, que foi escrita exatamente para os judeus que um dia se converteram a Jesus Cristo e depois estavam querendo apostatar da fé. E estavam querendo deixar a fé cristã, que por sinal é superior ao judaísmo, né? Na nossa ótica, na ótica cristã, é superior. O cristianismo é superior ao judaísmo. Mas eu digo porque é a mesma coisa que o Hernando diz, que qualquer um outro teólogo vai dizer, né? É superior porque o judaísmo esperava Cristo para cumprir tudo que os profetas eles falaram de Jesus que iria acontecer, né? Foram inspirados por Deus. E Jesus de fato vem cumprindo toda a profecia. Profecia que está em Isaías, várias profecias, né? Do Antigo Testamento, em que os propagadores dessas profecias falavam acerca de Jesus. Então o judaísmo esperava numa sombra do que estava ou que iria ocorrer, né? Então, com Jesus isso se concretiza na pessoa dele. Então o judaísmo, eles faziam certos acontecimentos no culto, que aquele culto prefigurava aquele que iria de fato fazer em si mesmo Jesus, né? Como por exemplo, eles tinham as suas festas, várias festas litúrgicas da época, né? Da Lua Nova, celebravam vários calendários, Nisan, Lisan, e aquelas festas ritualísticas apontavam para Jesus, para o que iria acontecer também com Jesus. E quando Jesus chega, né? Quando Jesus chega e diz ser o Messias, o enviado de Deus, não só o enviado, mas o próprio Deus encarnado, alguns judeus resistiram, mas outros aceitaram a mensagem de Jesus. Então é dentro desse contexto que, depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, e que deixou a mensagem para ser propagada, pregada, anunciada, né, as boas notícias, que de fato tinha ocorrido tudo que os profetas falaram,
Então agora, aqueles que aceitaram a mensagem deste Cristo passam a ser perseguidos pelos próprios judeus, né? Eram perseguidos, maltratados, alguns foram mortos, né? Muitos deles vivenciaram o martírio, né? Martírio. E outros, com medo de sofrerem essas represárias, estavam voltando ao judaísmo e negando tudo o que falaram a respeito de Jesus, que Jesus de fato é o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus encarnado. E assim acontece a apostasia de muitos, né? Então ele vai tratar, esses autores vão tratar exatamente destas pessoas, né, dos judeus, que abriram mão da fé e que abandonaram a Jesus Cristo, a mensagem cristã, a igreja de Cristo. E aqui o autor ele faz questão de deixar muito patente de que tais pessoas passaram também a evidenciar também aquilo que Jesus falou, né? Que muitos iriam abandoná-lo, né? Iriam negá-lo, né? E assim acontece. Mas nós queremos prosseguir, irmãos, depois deste bate-papo inicial, né? Então, vamos prosseguir para o restante do livro, ok? Eu quero, no mínimo aqui, hoje, encerrar essa parte do capítulo 6, que vai do 4 ao 8, ok? Porque na próxima semana nós iremos continuar, do 9 ao 20. Então, qual o significado da experiência descrita no texto? Os versículos 4 e 5. Aí ele vai dizer, o Hernando, né, que os versículos 4 e 5, o autor cita 5 experiências vivenciadas pelas pessoas que caíram, sendo elas: 1, foram iluminados; 2, provaram o dom celestial; 3, tornaram-se participantes do Espírito Santo; 4, provaram a boa palavra de Deus; 5, provaram os poderes do mundo vindouro. Aí ele tece aqui alguns comentários interessantes, baseados também na Bíblia. Ele vai dizer: todas essas experiências foram vividas pelos israelitas rebeldes que pecaram no deserto. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, é contada, narrada essa história, do 1 ao 11. Agora, muitos crentes, membros da igreja que receberam a carta, estavam por medo da perseguição, abandonando o Cristo e voltando para o judaísmo. Nós fizemos esse estudo, né? Os 3 primeiros capítulos de Hebreus, né? Que nós trouxemos por sinal aqui. Mais especificamente dos versículos de 12 ao 19 do capítulo 3 de Hebreus. Muitos abandonaram a Cristo. Quantas pessoas fazem parte da Igreja Visível, que é uma colocação muito inteligente do Hernandes Dias Lopes e de real sentido. Ele vai dizer quantas pessoas fazem parte da Igreja Visível sem terem seu nome arrolado no livro da vida. É uma afirmação que ele faz. Muitos estão na igreja, muitos, mas não são a igreja. Ok? Essas não perseverarão. Podemos ver esse triste fato em toda a Bíblia. Aí ele começa a citar aqui alguns fatos bem visíveis. Primeiro, há aqueles que abraçam a fé como Simão, o mago,
ou mágico, né? E são batizados, mas não são verdadeiramente convertidos. Só lá lê Atos 8:13. Ou entraram para a igreja e se tornaram cooperadores como Demas. Foi até cooperador, ajudou na obra, ajudou a Paulo, né? Mas amaram muito mais o presente século e abandonaram a causa do Evangelho. Ou mesmo exerce liderança na igreja como Judas Iscariotes, mas são filhos da perdição. João 17:12, né, capítulo 17, versículo 12. É muito claro ao falar que ele era filho da perdição, mas fazia parte do grupo, né, dos apóstolos. Era o tesoureiro, né? Todos esses experimentaram essas realidades, porém não eram verdadeiramente convertidos. E ainda se referindo aqui, meu irmão, a Demas, que fala do presente século, nós estamos vivenciando os dias de hoje também, viu? Muita gente na igreja, muita gente dizendo ser cristã e amando muito mais ao secularismo. E o secularismo é algo terrível, irmãos. O secularismo tenta abafar, calar, acabar o que é sagrado, em nome do avanço, em nome do progresso, em nome de muitas coisas que tenta destruir o cristianismo. Tem muitos Demas por aí hoje, viu? Tem muitos Demas que amam muito mais as coisas do mundo do que mesmo Cristo. Vou já aqui trazer uma experiência bem real do que nós vemos, constatamos no nosso dia a dia. Nós sabemos que o domingo nós reservamos para ser o dia do Senhor. Ou pelo menos a Bíblia fala que o domingo não é nosso. O domingo é para nós praticarmos a fé, progredirmos na nossa caminhada da santidade, né? Desempenharmos o amor às almas, às pessoas que passam necessidades materiais, físicas e também espirituais, e nós socorrermos a esses, né? No entanto e entretanto, hoje o secularismo coloca o domingo como se fosse um dia qualquer. Não pesa nem mesmo, meu Deus do céu, o nome, o significado da palavra domingo, né? Dies Dominus, ou seja, dia do Senhor. Alguns pervertidamente tentam dizer que foi Constantino que criou, na verdade não foi Constantino que criou. Ao contrário, né? Constantino viu que os cristãos guardavam domingo, o primeiro dia da semana, por ser no primeiro dia da semana que Jesus Cristo ressuscitou, por ser o primeiro dia da semana que Jesus Cristo repartiu o pão quando estava a caminho de Emaús com os discípulos, né? Foi no primeiro dia que muitos fatos ocorreram sagrados com a ressurreição de Jesus. O primeiro fato do domingo foi a ressurreição de Jesus. Não foi no sábado, foi no domingo. E a igreja relembra este importante fato no domingo. Mas quantas pessoas têm profanado os ensinamentos de Deus? E aqui eu quero dizer até algo um pouco pesado, né? Eu coloco a profanação, né, exatamente a isto que nós estamos falando. As pessoas que apostatam. Geralmente quem apostata da fé profana a fé. É lamentável, mas é fato. Ninguém pode mentir. Ninguém pode omitir este fato.
Né? Quantas pessoas no domingo preferem ir para uma praia, né? Se divertir? Ah, mas tem que se divertir com a família, sim. E porventura, por acaso, só existe o domingo para isso? Né? Então, muita gente profana. Tem pessoas que, principalmente aos domingos, vão para cinemas, festas, para as baladas, né? Esquecendo-se do verdadeiro sentido do domingo. Então, eu queria fazer aqui a junção deste meu comentário aos comentários do reverendo Hernandes Dias Lopes, que são comentários bem colocados, coerentes, né, com a palavra de Deus. Vamos prosseguir, irmãos. Vamos agora tratar do versículo 6, onde ele faz a pergunta: por que é impossível renovar essas pessoas que caíram para o arrependimento? Por que será que é impossível? Ele comenta aqui, né? Depois de afirmar que, não obstante essa experiência, essas pessoas caíram, o autor diz que é impossível renová-las para arrependimento. Para justificar sua afirmação, ele usa dois argumentos, sendo eles: o primeiro, de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Segundo, ou dois, né? 1 e 2. O 2 agora, estão expondo o Filho de Deus à ignomia. Nos versículos, começa aqui o comentário dessas duas colocações aqui, dessas duas pontuações, ele começa. No versículo 7 e 8, o autor ilustra seu argumento com uma analogia da terra que, ao receber chuva, produz erva útil, contra aquele que, mesmo recebendo chuva, produz espinhos e abrolhos. Dessa forma, ele contrasta o verdadeiro crente com o apóstata. Muitos estudiosos debruçados sobre essa passagem buscam interpretá-la. Eis algumas opiniões. Erasmo, no século XVI, diz: substituiu a palavra impossível por difícil. E a partir daí muitos passaram a acreditar que não deveríamos tornar a palavra impossível literalmente. Já Ambrósio, Tomás de Aquino, Bengel, entre outros, tentaram explicar que a impossibilidade está nos homens e não em Deus. Muito coerente o que ele está dizendo aqui. É aquela coisa, o problema não é a lei é perfeita, o problema são os homens que se corromperam através do primeiro homem e mulher, que gerou toda a raça humana. Ok? F.F. Bruce e o outro, Lichthoff, cita sobre o assunto. Já West é da opinião que o escritor aos Hebreus está tratando apenas de um caso hipotético e não uma ameaça real. Já F.F. Bruce é categórico em dizer que o autor está, nessa passagem, fazendo uma advertência real contra um perigo real. Já Calvino interpreta essa passagem dizendo que o autor não se refere aqui a um pecado qualquer, como furto, perjúrio, homicídio, embriaguez, adultério. Sua referência é uma apostasia irreversível do Evangelho. Já Stuart Olliott ensina que essa passagem é uma espécie de aplicação da principal parábola de Jesus, a parábola do semeador, na qual 3/4 da semente semeada não produziram frutos, embora a semente que caiu no meio das pedras e no meio do espinheiro tenha brotado e vicejado, mas não frutificou. A semente que caiu no terreno pedregoso e a que caiu no meio dos espinhos germinaram, estenderam suas raízes e cresceram rapidamente. Pela aparência, era impossível dizer que elas não frutificariam. Assim também não é impossível discernir
nessa fase inicial da vida cristã, a diferença entre o verdadeiro crente e o futuro apóstata. É sério, meus irmãos, né? Se a semente que caiu em boa terra produziu 30, 60 e a 100 por um, a semente que caiu no meio dos espinhos foi sufocada. No final está estéril e sem frutos. Assim é o crente nominal. Assim é o crente nominal que vivenciou todas as coisas vividas pelo verdadeiro crente. Ambos viveram a mesma coisa. O problema é a semente que caiu entre os espinheiros, né? Tinha visto beleza e esplendor, mas depois a fascinação da riqueza, os poderes da vida, os prazeres da vida, ou o medo das perseguições suplantaram a boa semente e cresceu, virou as costas para Deus, afastando-se literalmente de Cristo e renegando. Não é assim, porém, com aquele que nasceu de novo. É uma afirmação que ele fala. Ele é perseguido, sofre até reverses na vida, mas prossegue, persevera, sai da fase do leite e começa a alimentar-se da comida sólida. Deixa a meninice espiritual e torna-se adulto. Amadurece, frutifica. É como uma terra na qual cai a chuva da palavra e do Espírito, e essa terra produz fruto digno de Deus. É assim a vida, né? Vamos prosseguir. Tem mais alguns comentários aqui, irmãos. É um estudo, como eu falei, muito complexo, muito detalhado e que vale a pena, né? E eu quero dizer que já estou falando há 27 minutos. Mas vamos prosseguir. Nós vamos dar uma parada se não conseguirmos trazer todo o estudo hoje, ok? Iremos terminar ainda na próxima semana. Tenha paciência, que vale a pena, ok? Vou apenas trazer aqui o alerta solene de Oliot, que é um dos teólogos, né? Ele vai dizer, embora uma doutrina correta seja vital, embora uma doutrina correta seja vital, a prova de que alguém é verdadeiramente cristão não está no fato de crer em todas as coisas certas. Até mesmo o diabo, ele vai dizer aqui, Oliot, até mesmo o diabo poderia subscrever as grandes confissões da fé reformada. A prova de que alguém é crente autêntico não está em ter vivido tais experiências, mas está em seu caráter verdadeiramente ter vivido tais experiências, mas está em seu caráter verdadeiramente transformado. Fiz questão de repetir 2 vezes para que nós guardemos bem, né? O caráter nesses últimos dias de muitos que se dizem crentes, né? E aqui o que ele está dizendo, até o diabo crê, ele assina abaixo que o que a palavra de Deus fala, o que as confissões de fé das igrejas reformadas também falam, ele pode até assinar embaixo. Que de fato o que está ali é tudo certo, porque está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que proclama o que é correto. Agora, o que mostra de fato, o que prova realmente que a pessoa é um crente real, verdadeiro, vivenciador dos ensinamentos de Deus, é o seu caráter modificado, né? É o novo homem, né? É aquilo que você amava mais no passado e que é errado, vai contra a vontade de Deus, vai contra os ensinamentos de Deus. Agora você
fazer da forma correta, viver de uma forma correta, viver de uma forma piedosa o Evangelho de Jesus. Amar a Cristo verdadeiramente, não só de palavra, mas nas ações. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Nesse segmento, nesse caminho. Aí ele continua. E se vê em seu crescimento no entendimento das coisas espirituais, em sua crescente semelhança a Cristo, em sua perseverança na fé até o fim. E nos lembremos daquilo que Filipenses fala, aliás, Paulo fala aos Filipenses 1,6, né? Aquele que começou toda boa obra em vós, há de concluir até o dia de Cristo. Né? O fato é que o verdadeiro crente é salvo eternamente e todos os outros, não importa o que apresentem ser na vida, estão perdidos. Isso é o que Oliot fala, né? Não basta dizer que é crente, tem de viver como crente. Né? Quando você só fala que você tem só teoria, mas que você não pratica aquilo que você diz ser sua fé, é algo que não traz, de fato, a identidade do caráter mudado. O que mostra a identidade de um caráter mudado, né? Que o velho homem morreu e que existe você, um novo homem, são as suas ações, suas atitudes, o seu modo de viver a fé em Jesus. Vamos continuar, irmãos. À luz das considerações retromencionadas na dependência do Espírito, aqui já é Hernandes falando, tá certo? E buscando a coerência das Escrituras, entendemos que a passagem em tela não nega a doutrina da perseverança dos santos, mas trata do pecado da apostasia, ou seja, daquele abandono ostensivo, deliberado e consciente, daqueles que, embora tenham estado na igreja, recebido seus sacramentos, ouvido e até pregado a palavra de Deus, nunca nasceram de novo e, por isso, em dado momento, revelaram toda a dureza do seu coração e viraram as costas para Deus, calando aos pés da graça e negando o Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas não podem ser restauradas porque jamais demonstraram sincero arrependimento. Na vida do crente é assim. Né? Nós nos arrependemos das coisas falhas, erradas, cometidas por consciência ou inconsciência, por palavras ou por omissões. Quando assim nós resolvemos, com a ajuda deste Deus e de seu Espírito Santo que habita em nós, a mudarmos de vida, porque o Espírito Santo só habita em templo puro, regenerado, né, purificados pelo sangue de Jesus. E nem sempre apenas o discurso demonstra que verdadeiramente a pessoa é um verdadeiro crente. O que mostra são seus atos, são suas ações. Vamos continuar aqui o que o Hernandes fala, né? O Hernandes Dias Lopes. Essas pessoas não podem ser restauradas porque jamais demonstraram sincero arrependimento. Elas não têm um coração quebrantado. Não há nelas sinais de arrependimento sincero. Ao contrário, elas permanecem endurecidas para sempre. E por isso são como a terra que, despeito de receber a chuva, só produziu espinhos e abrolhos. Lembremos que aqui o texto diz em Hebreus, né? Espinhos e abrolhos serão queimados, né? Deixarão de existir pelo fogo, o fogo que é purificador, ok?
Continuando aqui, o que ele fala ao reverendo Hernandes. Essa realidade pode ser vista ao longo das Escrituras. Aí ele faz aqui algumas pontuações. Ele faz 12 pontuações. Ele vai dizer, pontuação primeira, né? O autor aos Hebreus fez referência à apostasia daqueles que saíram, não é que caíram, é que saíram do Egito. Nós lemos no capítulo 3, de 7 a 9, mencionados no Salmo 95, 7 e 8. O que dizer do rei Saul, que mesmo sendo ungido rei de Israel, apostatou e foi procurar uma médium? Está escrito em 1 Samuel, conta a história do capítulo 28, né? Do rei Saul. Ele enganou a si mesmo, né? Ele se auto-sabotou. Porque ele sabia que não deveria ir, mas foi. 3, pontuação terceira. Jesus falou na parábola do semeador que muitos parecem ser verdadeiros crentes, mas não são. Aparentam ter genuína profissão de fé, mas não perseveram. Mateus 13, capítulo 13, de 1 a 23, traz esse comentário de Jesus. E Mateus 7, 21 a 23 diz, ele comenta melhor, Jesus mencionou aqueles que profetizaram, expeliram demônio e fizeram milagres, mas não eram conhecidos por ele. 4. Em Marcos 3, 29, Jesus fala sobre o pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse mesmo fato é registrado em Mateus 12, 32. E também em 1 João 5, 16, o apóstolo cita o pecado para a morte. O pecado para a morte é blasfêmia contra o Espírito Santo, é você resistir à palavra de Deus, é você saber que a palavra de Deus é ela mesma e você negá-la. Pecado imperdoável. Você está negando ao próprio Deus que inspirou, que por meio dos escritores escreveu a sua palavra. 1 João 15, aliás, no Evangelho de João 15, 1 a 8, Jesus falou sobre os galhos removidos e queimados. Em João 17, 12, Jesus declarou que seus discípulos foram guardados por ele e nenhum deles pereceu, exceto Judas, o filho da perdição. Em Atos, o 8ª pontuação, tá certo, irmãos? 8, 9 a 13 é o registro acerca de Simão mágico, que na cidade de Samaria abraçou a fé, foi batizado, entrou para o rol de membros da igreja, mas não era convertido. 9. Em 1 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo afirma: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a doutrinas de demônio. Isso aqui me preocupa muito, irmãos, principalmente nos dias de hoje mesmo, né? Paulo, Deus deu, assim como Deus tendo dado a ele visão, clareza, né? Clareza do futuro, assim como ele nos dá clareza ao lermos a palavra, né? Ele deu clareza a Paulo, ao ponto de Paulo dizer isso, que nos últimos tempos muitos irão abraçados doutrinas de demônio, vão apostatar-se da verdadeira fé. Temos de ter cuidado, irmãos. Quantos por aí andam proferindo não a verdadeira fé, ou melhor, o verdadeiro ensino da palavra de Deus.
né? Muitos por aí têm feito isso. Quantos têm negado a autenticidade da palavra de Deus para sustentar, né, doutrinas humanas, né, para dizer, por exemplo, que as tradições humanas são maiores do que a doutrina da fé. Enquanto que a própria palavra de Deus diz que tudo que foi escrito, que está escrito na palavra, é para a nossa salvação. A própria palavra de Deus está escrito, né, que se um anjo vier do céu e ensinar um outro evangelho que não esse que está escrito, que foi testemunhado pelos apóstolos, que foi falado, proferido pelos apóstolos, não seja recebido, seja tido como anátema. Você sabe o que é um anátema? É uma coisa sem o valor, sem valor. E as pessoas gostam muito, né? Desculpa que gostam muito desses recadinhos de ouvidos, né? Alguém chega, olha, fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, né? Vai se virando, ou melhor, vai virando numa corrente demoníaca que perverte o Evangelho de Jesus. E não pode, queridos. O que foi escrito está escrito, o que foi escrito é para a nossa salvação. O que passou das Escrituras Sagradas deve ser ressachada, desprezada, porque são anátemas. Né? Ok? Continuando, né? Na 10ª pontuação, ele vai escrever em 2 Timóteo 4,10, Paulo falou que Demas, que tendo amado o presente século, abandonou. Quantos têm abandonado, né? O Evangelho de Jesus? Seguir o Evangelho de Jesus não é fácil, não. Seguir as doutrinas de Jesus não é fácil, irmão. Você abrir mão daquilo que você ama, daquilo que você gosta, das coisas do mundo, das atividades do mundo, para seguir a Jesus é difícil. As pessoas buscam outros meios para se alocupletarem. E se esquece do Evangelho. Ah, pastor Ronaldo, o senhor está querendo que a gente deixe de estudar, deixe disso, daquilo. Não, eu aqui digo, deixa disso. Mas obedeça o Evangelho na íntegra. Ah, mas eu não consigo na íntegra. Faça a sua parte, que Deus está vendo. 11º, 2 Pedro 2, 20 e 22. O apóstolo Pedro cita aqueles que não foram transformados e retrocederam. E 12º, em 1 João 2, 19, o apóstolo João menciona aqueles que saíram do meio da igreja, porque a ela não pertenciam verdadeiramente. Eu quero concluir, porque nós iremos ainda, é muita coisa, irmãos, é muita coisa para nós estudarmos. É muita coisa para nós estudarmos, vale a pena. E eu disse logo no início que, com certeza, caso seja necessário nós irmos dividindo o estudo, nós iremos, para não cansarmos muitos irmãos, ok? Assim iremos fazer. Então paramos aqui, ok? Paramos aqui, a outra parte, né? E vamos dar prosseguimento com a graça de Deus mais à frente. Vou até sinalizar aqui, ok? Nós iremos continuar. Qual o verdadeiro significado da expressão caíram? Mas vamos continuar no próximo encontro nosso. Que Deus seja louvado. Mas antes de encerrarmos, eu quero trazer aqui alguns avisos importantes, tá bom? Até porque já vão 45 minutos de estudo, mas vai ser muito rápido, né? Dia 5 de abril, nós teremos o evangelismo em torno da igreja, tá certo? É um sábado. Às 16 horas nós iremos nos encontrar
lá na Igreja Presbiteriana Monte Moriá, na Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona. Se você quiser se unir a nós nesse evangelismo, principalmente os irmãos da igreja, os irmãos da fé, quiser vir fazer aqui não só número, mas evangelismo, às 16 horas estaremos lá. Quarta-feira, doutrina e oração, às 19, doutrina e oração, oração e doutrina. Quarta-feira, lá na igreja, às 19h30 começa, ok? Agora quero chamar a atenção que no dia 6 de abril, nós teremos, é um domingo de manhã, a nossa EBD, mas às 18h30 teremos o culto com ceia, e na ocasião estará conosco o reverendo Heraldo Gueiros, ok? Se não estou enganado, ele é pastor na Primeira Igreja Presbiteriana, é um dos pastores na Primeira Igreja Presbiteriana de Recife, e ele é da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais em Recife, ok? O culto começa às 18h30. Eu quero contar com você, irmão. Você que quer ouvir alguém diferente, né? É oportunidade para estarem conosco. Tá certo? Reverendo Heraldo Gueiros, ele que é da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Que Deus seja louvado, irmãos. Pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana Monte Moriá, Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona, com muito amor. Deus seja louvado, para sempre seja louvado seu santo nome.